Sérgio Maia está ao vivo, ao lado dela, que é integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Apoliana, para trazer detalhes sobre a eleição para a escolha de conselheiros tutelares aqui em nossa cidade. Sérgio Maia, um abraço, bom dia. Poliana, um abraço, bom dia. Um abraço, muito bom dia, Watson, bom dia aos queridos ouvintes. Estamos aqui juntamente com a Poliana Silva de Oliveira e a gente vai falar a respeito da eleição para Conselho Tutelar aqui na cidade. Poliana, nós temos já a informação que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente criou uma comissão específica para a organização da eleição para o Conselho Tutelar aqui da cidade. Você faz parte dessa comissão e eu gostaria de saber, primeiramente, quem mais está junto com você nessa comissão organizadora. Bom dia, Poliana. Bom dia. Eu quero primeiramente agradecer em nome do Conselho, esse convite para essa entrevista, porque a gente acredita que vai ser uma forma importante de divulgação das eleições para o Conselho Tutelar, que vai ocorrer no dia 1º de outubro, Eu faço parte já do Conselho há um tempo, eu represento o poder público, a área da saúde, E dentro da prefeitura eu ocupo o cargo de enfermeira do CAPS infantil. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ele é responsável pela organização e pela condução do processo eleitoral de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Esse processo é também acompanhado pelo Ministério Público, representado pela figura do promotor de justiça. O Conselho da Criança, ele é composto por representantes do poder público, prefeitura e também por membros da sociedade civil, representantes das entidades, das organizações não governamentais que são ligadas ao atendimento da criança e do adolescente no município, nas diferentes áreas, área da saúde, educação, esporte, cultura. Então, dentro do Conselho da Criança, foi formada uma comissão eleitoral que está organizando e conduzindo o processo eleitoral para membro do Conselho Tutelar. Atualmente, essa comissão ela é formada por representantes do poder público, que são a Cibele Segato, que é da Secretaria de Assistência Social, eu, que represento o setor da saúde, e a Juliana Bertassi, que é assistente social da Casa de Acolhimento. E também representantes das entidades e organizações da sociedade civil no município. Então, a gente tem a Natália Orasmo, que é assistente social da creche São José, a Deise Maria Lima, que é representante da APAI, e a Aldaísa Maria da Silva, que é representante do Projeto Vitória. Poliana, nós teremos então, no dia 1º de outubro, a eleição. Já está definido a data, dia 1º de outubro. Agora, o local também já está definido? Sim, o local da votação vai ser a Escola Iracema. E o horário da votação vai ser das 8 às 5 da tarde. Deixa eu só ver aqui qual que é o endereço da escola, porque daí vai ser mais fácil também para deixar vocês informados. Então, a eleição vai ser dia 1º de outubro, que é em um domingo, das 8 às 5 da tarde, na Escola Iracema Miele, que fica na Avenida 11, 986, no centro. Você teria, Poliana, a informação de quantos candidatos teremos para essa eleição deste ano? Sim, nós temos 11 candidatos concorrendo à eleição para o Conselho Tutelar, e eu posso dizer o nome dos candidatos agora na ordem de... Na ordem alfabética, e também informando o número que eles vão ter na urna eletrônica. Posso falar? Bom, a gente tem o Bruno Scarelli Tosta. Esse é o nome que vai aparecer mesmo na urna, tá? Que foi o nome que os próprios candidatos nos pediram, nos informaram, tá? O Bruno Scarelli Tosta, que é o número 13. A Érica Tabani Fernandes Pintar, Érica com H, tá? O número 33. A Laine Miguel Pereira, que vai ser o número 12. O Leite, que é o número 22. A Lucido Santos Souza Araújo, que vai ser o número 90. A Luciana Leme Vanzolin, número 10.
Maria Antônia Freitas de Souza, número 16, a Nininha, que é número 60, a Regina Márcia Jordão Bordim, número 11, o Ricardo Marques Marcelo, número 5, e a Suli, que é número 15. Poliana, nós percebemos aqui que alguns desses candidatos, eles são atuais conselheiros. Sim, no momento, assim, todos os que já são conselheiros vão se candidatar novamente para o ano que vem. Todos estão candidatando. Entendi. E quais são as exigências para que a pessoa possa ser um candidato ao cargo de conselheiro tutelar aqui na cidade? As exigências, elas foram inclusive publicadas no edital que foi publicado no Jornal de Orlândia. Então, para isso também deixar claro a publicidade disso, para todo mundo também ficar sabendo, né? Mas a exigência é ser maior de 21 anos, não apresentar antecedentes criminais, residir no município de Orlândia há mais de 2 anos, estar em dia com a Justiça Eleitoral, apresentar um ensino médio completo e apresentar experiência profissional ou voluntária de pelo menos 2 anos nos últimos 5 anos, no desenvolvimento de trabalho direto com crianças e adolescentes, né? Não ter sido destituído da função de conselheiro tutelar nos últimos 5 anos. Essas são as exigências, né? A Orlândia Rádio Clube está ouvindo Poliana Silva de Oliveira, que é membro da comissão organizadora das eleições para Conselho Tutelar aqui na cidade. Poliana, quem é que pode votar nessa eleição para Conselho Tutelar? Para a votação, no dia... a votação, que vai ser por urna eletrônica, né, e a gente acredita que vai poder dar uma rapidez maior no processo de votação quanto na contagem do voto, né, as pessoas que poderão votar, elas têm que ser residente do município de Orlândia, estar com o título de eleitor cadastrado como eleitor do município, assim como as eleições municipais, né, as eleições federais. Não vai ser preciso procurar nenhum lugar para realizar esse cadastro, porque o próprio cartório eleitoral já nos forneceu a lista de quem está apto para votar ou não, né? Então, as pessoas que tiver algum problema eleitoral, por exemplo, não ter votado na última eleição, não ter justificado o seu voto, tá com o título de eleitor suspenso por algum motivo, não vai poder votar, né? Então, precisa de estar com o título de eleitor em dia e ser munícipe de Orlândia. Muito bem, uma pergunta importante: qual é a função real do Conselho Tutelar no município? Bom, os conselhos tutelares do Brasil, eles foram criados em 1990, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as funções, os objetivos de qualquer conselho tutelar está ancorado nessa lei, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente. O principal objetivo do Conselho Tutelar é agir para garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados, né? Vou dar alguns exemplos assim, só para exemplificar mesmo, ilustrar um pouco melhor, né? Por exemplo, alguns direitos que têm que ser garantidos. O direito, por exemplo, à educação. Então, tem que estar assegurado que a criança possa estudar. Então, por exemplo, todas as escolas elas têm obrigação de notificar o Conselho Tutelar o caso das crianças e dos adolescentes que estão faltando da escola sem justificativa. A criança também tem o direito a ter uma assistência à saúde. Então, por exemplo, se a criança ou o adolescente tem algum problema grave de saúde e a família interrompeu o tratamento sem uma justificativa, então os serviços de saúde também têm que informar o Conselho Tutelar, né? Notificar o Conselho Tutelar. Se a criança está sofrendo algum tipo de violência, e aí a gente inclui qualquer tipo de violência, violência física, psicológica, violência sexual, negligência, o Conselho Tutelar também tem que ser notificado,
né? Ele recebe denúncias. E a partir dessas denúncias, ele vai, então, averiguar o que está acontecendo, né? E dar as devidas providências para poder fazer com que a criança tenha o seu direito garantido. Então, esta é o principal objetivo do Conselho Tutelar, né? Existem outros exemplos, né? Mas, de modo geral, então, o Conselho, ele tem a função de auxiliar as famílias, a sociedade, os governos, né? Na proteção das crianças e dos adolescentes contra qualquer forma de violência, seja negligência, exploração, né? Ou outros tipos de violência. Em relação especificamente às eleições para o Conselho Tutelar, o papel, então, do CMDCA é administrar e organizar nesse momento. Isso, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ele tem essa função de também estar junto com o Conselho no sentido de averiguar o funcionamento, né, do Conselho Tutelar, e nesse momento ele tem a função de organizar esse processo eleitoral. É a função do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, isso. O Dr. Celton Pelizaro, ele esteve como presidente por muitos anos, inclusive, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança. E hoje, atualmente, quem é o presidente? Atualmente, o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente é o Padre Flávio, né? O Celto foi presidente muito tempo, né? Ele solicitou a saída dele e daí foi feita, então, uma votação dentro do Conselho e foi elegido o Padre Flávio como presidente do Conselho. Muito bem. O companheiro Adson Martins teria alguma pergunta, algum questionamento? Adson, é com você. Sim, eu havia até dito já para a Poliana que nós achamos muito estranho, né? Nós conversamos, você conversou já sobre o assunto também, achamos estranhos o porquê segundo nós somos informados, o porquê da proibição dos candidatos ao Conselho não puderem ou não estão podendo divulgar os seus compromissos através de emissora de rádio. Por quê? Somente nas redes sociais. Bom, na verdade, Adson, a gente está levando em conta, né, uma legislação que está organizando a questão do processo eleitoral para o Conselho Tutelar, né? Então, assim, isso não é uma questão que nós, do Conselho Municipal da Criança, decidimos ou não, né? Então, a gente está levando em consideração a legislação. Então, tem uma legislação, inclusive no próprio edital que foi publicado no jornal, né, do município, está escrito lá todas as exigências, tanto para ser conselho tutelar, como que tem que ser organizado o processo eleitoral. Então, vou deixar claro isso também para que a população, se ela quiser entrar, ler, eu acho que isso é importante, né, para deixar claro que a gente está levando em consideração o que está dizendo a legislação, né, e a legislação tem um item que está colocando um pouco essa questão da proibição dessas formas de publicidade, né? Então, é proibido, por exemplo, que os conselheiros tutelares façam a divulgação das suas campanhas por meio de carros, né? De carro de som, né? Então, assim, tem várias coisas que a própria legislação está colocando o impedimento. Então, na verdade, o que a gente do Conselho está fazendo é seguindo a legislação, né? Se é questão de concordar ou não, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse momento que a gente está tendo agora de poder divulgar essa questão das eleições, eu acho um momento muito importante, né? Eu não sou da cidade, mas eu acho que a população conhece, né? A gente está numa cidade pequena, então a população conhece as pessoas que estão se candidatando. Eu acho que isso é importante. E os próprios conselheiros estão fazendo, os próprios candidatos, estão fazendo a sua divulgação, né? Tanto nas redes sociais quanto em outras formas, né? Procuram as famílias, entregam os panfletos falando também do seu posicionamento, né? De como eles acham que
que pode ser a sua forma de atuar como conselho, então eu acho que isso é importante também, né? Mas só para dizer que isso não foi uma determinação do conselho, né? O que está na legislação, a gente está levando em conta o que está na legislação, tá? Algo mais, Adson Martins? Ô Sérgio Maia, abusando um pouquinho mais da Poliana, é que nós sabemos dos afazeres dela, né? Inclusive o lado dela profissional também. Boca de urna, Poliana, expressamente proibido ou não? Sim, boca de urna, expressamente proibida, né? E se tiver alguma questão assim, que for levantada essa questão da boca de urna, o candidato pode até ser de uma maneira prejudicado, né? Deixando claro que, por exemplo, no dia da eleição vai estar presente tanto os membros do Conselho Municipal, né, da criança, quanto também o próprio Ministério Público, que vai acompanhar em loco, né, muitas vezes essa questão da eleição. Então, assim, se isso ocorrer, pode ter prejuízos para o candidato, né? Muito bem. Alguma coisa a mais, Adson? Não, Sérgio, só agradecê-lo, viu, a você, parabéns aí pelo comando dessa matéria, muito interessante. A Poliana também, os nossos agradecimentos. Poliana, tomara que seja a primeira de uma série de outras entrevistas, viu? Nós estamos à inteira disposição de vocês, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sintam-se sempre convidados a estarem aqui conosco. Certo, muito obrigada novamente pela entrevista, por essa oportunidade, né, da gente poder divulgar. E claro que a gente gostaria de ter outros momentos, eu acho que importante até para a gente poder divulgar para a população as funções do Conselho Municipal da Criança, né, que às vezes as pessoas um pouco não sabem. Então, assim, estou também inteira à disposição. Poliana, eu também gostaria de reforçar aí esse agradecimento em nome da Orlândia Rádio Clube, né? Você que nos atendeu gentilmente o nosso pedido de conceder essa entrevista. Muito obrigado mesmo e bom dia para você. Bom dia a todos, espero que todos tenham um ótimo dia. Adson Martins, estamos então encerrando aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com a Poliana Silva de Oliveira. Sérgio Maia para ORC.